Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso de Adobe Premiere Pro CC. Meu nome é Alisson e eu vou estar me ensinando vocês a trabalhar com esse software profissional para editoração e criação de vídeos, ok? Esse é um curso que vai enfatizar na utilização do software. A gente vai criar um projeto, vamos trabalhar ali as faixas de áudio, a interação de conteúdo, a gente vai estar aprendendo a inserir imagem, editando takes de vídeo, fazendo cortagens, trabalhando as galerias de recursos dos vídeos, né? O Adobe Premiere é um software que nos últimos anos tem crescido muito a sua popularidade. Ele é utilizado em muitos meios profissionais mesmo. Alguns canais de televisão utilizam esse programa para fazer toda a montagem e estrutura do projeto em vídeo, né? Os arquivos em multimídia. Recentemente, alguns anos, inclusive eu lembro até hoje que foi inclusive postado, né? Anunciado isso na homepage do site da Adobe Brasil, que o Adobe Premiere foi utilizado em toda a editoração do primeiro filme do Deadpool. Então ele é um software muito arrojado, ele tem um grande poder de construção. Inclusive uma das características do Premiere, que é o que mais me chama a atenção, são as inúmeras folhas de propriedades e configurações de vídeo que o profissional pode estar utilizando para conseguir criar os seus projetos. Ele também tem um poder de interpretar vários formatos de vídeo, característica que vários outros programas da mesma área de atuação não possuem. Então o Premiere, devido a essas características, né, várias formas de você configurar um projeto para várias finalidades, várias resoluções, e a possibilidade também de você trabalhar com vários outros formatos específicos, até de câmeras filmadoras, ele consegue interpretar e você edita o trabalho, consegue manipular tudo de uma maneira bacana dentro do ambiente do Adobe Premiere. Então o objetivo desse curso é isso: vocês vão entender um pouco da construção de material, o que funciona, antes de você chegar realmente no software, o que eu vou estar explicando nessa primeira aula de hoje, que antes de você sentar no computador, abrir o software e começar a trabalhar, você precisa ter primeiro um script, você precisa ter uma organização de projeto, você precisa ter o conteúdo, para que assim você consiga então, conseguir do começo ao fim, início, desenvolvimento e conclusão do seu projeto de uma maneira muito clara, segura, e com qualidade. Bom, vamos lá. Vamos comentar um pouco agora sobre a produção de vídeo. Claro, aqui a gente está falando de um projeto que seria grande, mas também não precisa ser muito grande. Um simples vídeo que você for gravar para o YouTube ou algo do tipo, você precisa ter uma organização. O que seria essa organização? Como eu acabei de dizer, você precisa ter um script, você precisa ter um tema, você precisa ter parâmetros, tempo de atuação, quanto tempo você vai levar para fazer a gravação, o que você vai mostrar, se você vai ter que fazer uma gravação própria, se você vai ter que utilizar materiais já gravados, imagens, se tiver tradução, se tiver colocar legenda, tudo isso. Então, a primeira fase, se você for trabalhar num projeto grande, existem algumas etapas que precisam ser respeitadas, que isso tudo faz parte do processo de documentação do projeto, para que você comece então a desenvolver o conteúdo para depois você iniciar o processo de produção no software, tá ok? Na primeira fase, na organização, nas primeiras atuações de um projeto, você precisa de uma pré-produção, os argumentos, uma boa sinopse, um bom roteiro ali, bem objetivo e claro do projeto de gravação, as pautas, se você for erguer alguns subtítulos, algum subassunto que você tem que enfatizar, como que você vai enfatizar, de que maneira vai ser uma gravação, você vai entrevistar alguém, você precisa de uma lista de material, se você vai utilizar estúdio ou se você for utilizar material em ambiente externo, quais materiais você precisa ter para conseguir ter uma boa qualidade de gravação, um bom microfone, uma boa câmera, um bom local que você consiga capturar ali tanto a gravação de vídeo quanto de áudio, ok? O profissional, a equipe precisa se preocupar com isso. Principalmente se você for realizar esse trabalho no ambiente externo, você tem várias variáveis que podem acontecer,
ruídos, barulhos, interferências que às vezes pode tomar a frente da atenção do áudio ou da imagem durante o teu trabalho de mídia. Então tudo isso tem que ser pensado e feita uma estratégia, um plano para que eventualidades não venha se ressaltar por cima do teu conteúdo principal. Então tudo isso tem que ser pensado, tá? Se for em estúdio, se for em algum local fechado, montar o cenário, né? Se for, por exemplo, a galera utiliza muito hoje em dia o YouTube para fazer vlogs, né? Vocês prestarem atenção, eles têm um cenário de acordo com cada assunto, cada tema, que cada pessoa gosta de fazer a gravação, e você trabalha o cenário, você desenvolve com as características, as personalidades corretas dentro daquele assunto, né, que o vídeo está sendo produzido. Isso é interessante, ajuda a envolver. Querendo ou não, o vídeo, para ser assistido, ele vai alimentar o processo de o quê? De ilustração, de observação de quem estiver assistindo. Então, quanto mais informação que for exposta de uma maneira clara, com sentido, relacionado ao assunto, ajuda a prender a pessoa, a atenção da pessoa no material que está assistindo, no material que você vai projetar. Se for ter gastos com orçamento, né, quanto de valor você precisa arrecadar ou você tem disponível, o que você tem que comprar, é tripé, é uma câmera, é um microfone, é uma webcam, o que seria? Aí você precisa também ter os orçamentos, se você tiver um valor exposto para você poder fazer um investimento para fazer a gravação. Então isso tem que ser analisado também. E uma boa equipe. Uma boa equipe, se for um projeto grande, ela pode ser montada da seguinte maneira: a pessoa que vai ter a profissionalismo, a capacidade, né, o conhecimento de fazer uma boa gravação, ou de repente um outro profissional que consegue capturar o som de uma maneira bacana, um roteirista, um editor de imagem, uma pessoa especialista em música, por exemplo, ou alguém especialista na ferramenta, por exemplo, no Premiere, alguém que conheça o software de uma maneira bem bacana, que consiga dar conta do projeto, de começar, desenvolver e finalizar, né? Então a equipe ela é focada nessa característica. Quais pessoas você tem, quais os dons, os conhecimentos que essas pessoas têm, para que assim você possa ter uma boa equipe para produzir um material bacana. A segunda fase, né, é a produção, é o processo onde o vídeo é gravado. Aí a primeira parte é a organização, é o levantamento de todos os materiais, todas as características, todas as informações necessárias. E o processo 2 seria onde você gera esse conteúdo, onde você faz a gravação, onde você adquire esse material para que você possa produzir o vídeo. E a terceira fase é onde realmente aí, então, o profissional utiliza todo o conteúdo que foi gerado, que foi capturado, que foi gravado, e então leva para dentro do ambiente do Adobe Premiere, e assim o trabalho começa a fazer a montagem do vídeo, tá? Uma outra coisa que eu não coloquei no slide, mas eu acho muito importantíssimo ressaltar: uma máquina, para conseguir utilizar esse software, tem que ter uma configuração mínima. No meu ponto de vista, eu trabalho com vídeo também já tem alguns anos, tem cerca de 7, 8 anos que eu faço vídeo para YouTube, ou até mesmo trabalhos que eu já peguei de produção de vídeo. E não adianta você querer utilizar uma máquina de meia configuração mediana aí de força, de desempenho, para tentar produzir algum tipo de material que você vai enfrentar problemas, você vai acabar se estressando, tá? Uma máquina que seria bacana para você conseguir trabalhar com o Premiere: no mínimo um processador i3, uma placa GTX 760 de 2 GB com processamento de 128 MB, pelo menos aí uns de 8 GB no mínimo, tá? 4 GB da conta, mas na hora que você for realizar o processo de compilação, ou quando o arquivo já estiver numa expansão muito grande, quando você já tiver muitas faixas de áudio, muitas faixas de imagem, de vídeo, dependendo do tamanho do material, mais de 1 hora de gravação editado, mais de 1 hora de material editado ali, isso já começa a interferir. Então, no mínimo, aí 8 GB de RAM e uma HD de 1 TB também, no mínimo, para que você possa ter um bom espaço de armazenamento. Arquivos de multimídia é um tipo de arquivo que consome muito espaço da sua unidade. Então, é bom que você tenha pelo menos aí vários HDs, né? Para que, se você for trabalhar especificadamente com esse conteúdo, locais que você possa armazenar e não influenciar e não jogar isso
tanto no HD que está o seu sistema operacional instalado, para evitar problemas de demora, lentidão, né? Então essa é a dica que eu dou em relação a hardware, para que você possa trabalhar com esse conteúdo de uma forma bem bacana e que você consiga ter mais rendimento no seu trabalho. No slide 3, aqui eu quero citar para vocês um pouco dos principais formatos que a gente utiliza. Esses aqui é o que vocês vão encontrar na maioria dos programas para fazer a conversão. Quais são os melhores? Eu gosto muito de utilizar o AVI, o MP4, mas em especial o WMV. O WMV, ele sempre, no meu caso, na minha situação, eu sempre consegui manter melhor qualidade, tanto das gravações em HD, em alta resolução, quanto o nível compatível universal com os programas, tá? O WMV, assim como o AVI também, mas o AVI eu já tive provas nos trabalhos que eu fiz que ele perde um pouco da qualidade, principalmente a qualidade visual, tá? O vídeo acaba ficando um pouco mais pixelado. O WMV, ele mantém melhor as propriedades de áudio e imagem do vídeo. Seja se você for utilizar para uma gravação, para um DVD, ou se você for utilizar para rede social, melhor ainda, YouTube, Facebook, ou qualquer outro meio digital, tá? Esses formatos aqui são os principais. Tem alguns outros formatos, mas no qual eu não preferi colocar, porque a partir desses formatos, os outros vocês vão precisar de alguns programas específicos para conseguir fazer com que ele funcione, porque o áudio aconteça. O áudio e o vídeo, né, para que ele aconteça. Então, esses formatos aqui são softwares como o Windows Media Player, o Media Player Classic, tem os outros softwares que a galera gosta de utilizar bastante também para leitura de vídeo. São os formatos que com certeza eles vão funcionar dentro de qualquer programa de execução de vídeo, tá ok? Então essa é a primeira parte da introdução, tá? Na segunda parte da aula, nossa segunda aula, eu vou explicar a introdução sobre o Adobe Premiere. A gente vai começar a trabalhar direto com uma ferramenta, tá ok? Então vamos lá e aguardo vocês para a segunda aula.